Olá a todos, meu nome é Isabelle e eu vou estar apresentando o software Visual Components para a disciplina de automação industrial. Primeiramente, passando uma visão geral desse software, a Visual Components é uma empresa líder no desenvolvimento de software e de soluções para simulação de manufatura 3D. Ela foi fundada em 1999 por uma equipe de especialistas em simulação e tinha um simples objetivo, que era tornar o projeto de manufatura e a tecnologia de simulação fáceis de usar e acessíveis a organizações de manufatura de todos os tamanhos, então voltado mais para as indústrias. Hoje, a Visual Components ela é reconhecida como uma líder global na indústria de simulação de fabricação e também é parceira tecnológica de confiança de muitas marcas líderes, como essas que estão aqui, né? Samsung, a Midea, que é de refrigeração, enfim, diversas marcas. E eles oferecem aos construtores de máquinas, às empresas, né, que oferecem soluções de tecnologia que tem esses componentes, uma integração entre os sistemas, entre os sistemas do software e os fabricantes, de uma forma simples, rápida e econômica para projetar e simular uma linha de produção inteira. Tem solução para design de manufatura, para parte de vendas, enfim, tem bastante aplicação dentro disso. E tem a confiança de diversas organizações em todo o mundo e de empresas grandes. Aqui à direita é a visão do site, quando a gente acessa. Então, vou até clicar aqui para ver como que é a carinha do site. Ele já mostra aqui, né, primeiramente, essas empresas que eu citei anteriormente. Tem um vídeo institucional e fala um pouco sobre as indústrias. Eles também têm uma parte muito interessante que é de treinamento. Tem toda essa Academy, que tem cursos, tem lições, tem webinars, que são os seminários, assim, os eventos que acontecem. E nessa parte de curso, tem diversos tópicos. Vou clicar nesse primeiro. Ele traz qual que é a versão, vou falar um pouquinho sobre a versão, a duração, os requisitos, e aí já consegue começar logo de cara o curso. Ele tem em videoaula, tem também material em PDF desses cursos, então tem bastante suporte para essa parte de academia no geral. E também tem o YouTube, o canal oficial da Visual Components, em que eles postam diversas playlists, tanto as novidades que tem do software, quanto questões de comunicação e próprio recurso que tu pode encontrar e estar utilizando. Aqui é aquele vídeo institucional que mostra um pouco do que é possível fazer com a Visual Components. Então, o que é possível simular? É possível simular linhas de produções completas, inteiras. Essa está mostrando é uma farmacêutica, então tanto a questão de envolver braços robóticos, a linha de produção, a interação humana. Aqui é uma linha de produção paletizada, como tem aqui atrás empilhadeira, então ele tem diversas integrações. Os robôs trabalhando, caminhões, aqui uma paleteira. Então tem diversos elementos gráficos para conseguir estar analisando. Aqui na linha de produção que tem o envolvimento humano, como já a média de produção, as estatísticas e tudo certinho. Agora falando um pouco sobre as versões que o software oferece. Ele oferece essas três versões, a Essentials, a Professional e a Premium. A Essentials é a básica, que tem a simulação de linha de produção, de indústria, de fábrica, tem sistemas supervisionados, tem o básico de linguagem de programação para robô, tem um pouco já de realidade aumentada e tem já um pouco de conteúdo para vendas. O Professional, ele contempla tudo que tem na Essentials, mais a integração com modelos do CAD. O que seria essa integração com modelos do CAD? Ele é possível exportar o que é feito, por exemplo, no AutoCAD, se faz algum... não só no AutoCAD, mas com SolidWorks, por exemplo, é feito algum modelo,
desenhado algum motor, por exemplo, consegue estar extraindo esse desenho e está colocando dentro do software para estar trabalhando junto. E o Premium, que ele contempla tudo que tem na Professional e, por consequência, tudo que tem na Essentials. E ele ainda traz uma interface de realidade aumentada muito mais completa do que tem nas anteriores. Tem uma linguagem já mais avançada, uma programação mais avançada com braços robóticos. Então, na Premium tem aquelas linhas de produção que a gente conhece de carros, por exemplo, na BMW, que tem uma linha de produção que cada robô faz uma parte do carro, de pintura, de tudo. Então, são já partes robóticas bem detalhadas, são processos já bem detalhados. E a parte visual é mais detalhada, né? Hoje, o Visual Component se encontra na versão 4.3, que foi lançada no dia 24 de abril de 2021. Então, todas as licenças, tanto Essentials, quanto Professional, quanto Premium, estão na versão 4.3 e essa é a mais recente. Tem diversas perguntas, né, no Frequent Asked Questions no site, mas as que eu considerei mais relevantes é essa daqui, de qual versão que se contempla a licença de estudante, e é o Essentials, e quanto tempo essa licença é válida. Ela é válida por 30 dias. O preço exatamente, não consegui estar encontrando esse valor. Entrei em contato com o site e tudo mais, mas não obtive resposta. Outra pergunta também é: como fazer para conseguir uma licença de estudante? Tem um formulário no site que eu vou estar explicando agora. Aqui na tela inicial é só clicar em Get a Demo. Aí ele já vai automaticamente aparecer. Se você for um estudante, aí a gente pode clicar aqui. Vai aparecer esses recursos para a academia, sobre as licenças e tudo mais. E aí aqui no final vai ter um formulário a ser preenchido. Aqui ele já preenche, né? Educacional. Aqui também. Brasil. Tá no telefone. E aí que concorda. Aí isso daqui vai para uma análise. Acontece que eu fiz esse pedido já faz 2 semanas, mesmo dizendo que era de 2 a 3 dias úteis, não obtive respostas. Entrei em contato também com o e-mail que tinha ali no site, que é o pessoal de vendas e tal, explicando a situação. Fiz também o cadastro aqui pela parte de licença, aqui em cima no site, né, tem esse license. Eu cliquei aqui, fiz o cadastro e mesmo assim não obtive nenhuma resposta e não consegui acessar o software. Quando eu entro aqui, quando eu faço login, não aparece que eu tenho licença alguma. My Product Keys, não aparece nada, e quando eu acesso o software ele pede uma chave, mesmo para estudantes. Então, assim, já de cara tem essa limitação do software, né? Porque ele demora bastante para ter essa resposta, para conseguir estar baixando, não é simplesmente responder o formulário e, e logo em seguida já libera um acesso, ou então só criar uma conta com um e-mail institucional, com e-mail de empresa, enfim, né? De acordo com o seu devido fim, e está acessando porque, na verdade, precisa de uma resposta dele que demora um pouquinho. Um pouquinho mais também sobre o software. Aqui são as especificações mínimas e recomendadas para estar se baixando. Ele pede um mínimo e recomendado de 8 GB de RAM, um processador pelo menos de 5. Ele pede uma placa de vídeo, mesmo que seja integrada, e o Windows pelo menos 8.1. Então, ele já tem uns requisitos um pouco mais pesadinhos.
Como teve essa limitação da questão do software não conseguir ser baixado, eu peguei alguns vídeos do próprio site da Visual Components, do próprio YouTube deles, que estão simulando algumas questões que a gente acabou aplicando na disciplina de automação industrial. Aqui é uma linha de produção que separa, que vem as caixinhas ali e tem dois braços robóticos trabalhando, fazendo o armazenamento dessas caixas que vêm em pallets e seguindo até dentro de um container. Então isso é algo que a gente conseguiu fazer em Factory.io, e aqui de cara já dá para perceber que o design do software ele é bem mais interessante, ele é mais fluido, ele tem muito mais opções de design na realidade, de integração, e fica bem completinho. Dentro do software, eu sei que também tem bibliotecas para estar integrando. Essas bibliotecas, elas estão disponíveis de acordo com qual versão, com qual licença o usuário tem. Então, existem tutoriais no próprio site, existe ali na parte da academia e no YouTube, alguns tutoriais que pedem uma biblioteca em específico, de uma versão específica, para estar conseguindo utilizar. Esse vídeo aqui vai falar sobre a conectividade do Visual Components com um server OPC. A mesma coisa que a gente estava fazendo quando comunicava o CodeSys com o Factory.io. Aqui no começo ele está dizendo que ele está utilizando o Visual Components Premium. E aqui também é legal para ver a tela inicial do software, né? Como que é a cara dele. Ele tem aqui em cima a parte do Home, do Drawing, Program e Modeling. No Home, ele vai trazer todas essas opções para conseguir mexer no cenário em si. Ele já tem algumas cenas prontas, assim como o Factory.io, para estar trabalhando já em cima, mas de cara a gente consegue ver aqui na esquerda, nos catálogos, que tem muita opção do que inserir, seja das esteiras, de motores, de parte robótica. Tem bastante coisa para estar integrando na parte visual, bastante elementos. E ele também trabalha com bibliotecas, então dá para integrar bibliotecas aqui no software e está trabalhando com mais recursos ainda. Lembrando que essas bibliotecas também são de acordo com as versões. Ele vai criar um projeto aqui do zero. E eu vou pular aqui para a parte do CodeSys, né? Ele começa a fazer um projeto da mesma forma que a gente faz aqui normal. Ele vai criar um projeto standard e vai usar a linguagem de texto estruturado. Aqui ele está declarando as variáveis, enfim, todo o procedimento que a gente já está acostumado a fazer no CodeSys. E aqui é o mesmo procedimento que a gente já fazia para estar comunicando o CodeSys com o Factory.io, né? Na hora de comunicar um server OPC. Está fazendo a parte do Symbol Configuration para conseguir puxar as variáveis que estão sendo utilizadas no programa. Mesmo processo que a gente já costumava fazer. Aí tem que verificar, né, se tanto o Gateway quanto o Sys Control estão rodando exatamente da mesma forma que a gente fazia. Não foi por algum motivo, ele vai fazer o login de novo. Aí agora que deu certo, vai dar um start e agora vai para a parte do Visual Components, né? Porque para criar a cena lá. Antes de criar a cena, tem um detalhe na parte da comunicação. Diferentemente do Factory.io, que a gente dava um browse e já pegava os servers que ele reconhecia, aqui precisa inserir manualmente o ID do server. Tem um processo bastante manual aqui.
now test the connection to make sure I can connect the software to this OPC server and PLC. Notice that if the connection did succeed, I can't connect it, so I'll click OK. And then click Apply to establish that connection. So right now the connection is Então dá para ver aqui, né, que ele já abriu uma nova aba de conectividade aqui em cima. O design lembra um pouco o AutoCAD, a forma que as coisas ficam dispostas. E aí aqui vai ter o Connective Configuration. Ele vai clicar aqui que vai ter que ver a questão da se está conectado ou não, né? E depois vai ter que setar todas as variáveis. Agora para a parte da criação da cena. Então, inserir os sensores, esteiras, dá de ver que tem bastante opção dos elementos no geral. A parte de conectar os elementos também parece bem mais intuitiva, né? Dá pra ver aqui que ao conectar já aparece uma seta para estar ligando os dois, então aparentemente parece mais prática do que o Factory I/O, que as coisas às vezes ficam em alturas diferentes, né? A questão do eixo X e Y que a gente precisa estar ajustando, mas também questão de costume. Aqui ele está fazendo, selecionando manualmente as variáveis. E aí essa foi a cena criada, então é uma cena bem simples, que lembra até de certa forma que o ambiente de visualização que a gente tem dentro do CodeSys. E aqui no finalzinho já dá para ver o programa funcionando. They're no longer stopping at the sensor because our PLC program is not getting any new input. It still says that the part at sensor enabled properties. Enfim, eu achei legal trazer esse exemplo aqui em específico, porque foi a base do que a gente também fez de a primeira avaliação nossa, né, que foi do ambiente de visualização do CodeSys. Então, foi algo bem simples, apenas uma esteira e aí algum elemento rodando. E essa seria a parte de conectividade, então, entre os dois. Aqui já é sobre estar modelando os componentes dentro do software, que a gente consegue estar fazendo bastante alteração, mexendo nas propriedades, modelando do zero um componente. Então dá para selecionar onde que é o centro de gravidade daquele componente, o centro de massa, conseguir selecionar, dimensionar o tamanho, a altura, enfim, o tamanho como altura, comprimento, largura, a localização dele espacial. Então, e também o comportamento, né, de quando ele é inserido. Dá para alterar o nome. Então, essa seria a aba aqui, né, de modelação que tem dentro do software. E aqui ela acaba explorando bastante recurso. Aqui lembra também, para quem já mexeu, o Visual Studio, que tem essa aba de propriedades, que a gente consegue estar mexendo em bastante propriedade e estar configurando direto no software sem ser por linguagem de programação. Enfim, aqui é a modelação, né? E simulando dentro do próprio Visual Components, onde o componente entra e onde ele termina dentro da cena, simulando uma esteira. Então, através de setas, a gente consegue estar fazendo o fluxo dos processos para estar seguindo. E aqui, no caso, é uma simulação sem estar usando um outro software, como se fosse o CodeSys, né? Também dá para controlar a velocidade, enfim. Todos esses vídeos aqui são vídeos institucionais, né, do próprio canal da Visual Components. Agora, fazendo um pouco de comparações do software, né? Comparado a outros que vão ser apresentados aqui na disciplina, como o Coppelia Sim e o Unity, ambos possuem versão gratuitas, então assim, já tem
um bônus aí em comparação com Visual Components, que não tem uma versão gratuita, apenas um trial de 30 dias. E também uma atenção especial aqui para as especificações do Unity, né, que é um software que a gente conhece que é bem completo para desenvolvimento de jogos e de ambientes de simulação, de automação. E os requisitos já são um pouco menores, ele já aceita o Windows 7 e pede a placa gráfica também. Uma comparação dos requisitos de sistema do Visual Components é com o MATLAB, esse print aqui é lá do site do MATLAB, né? Que sobre questão de acessibilidade. O MATLAB ele já é um software que muitos alunos não conseguem estar baixando, porque de fato ele é mais pesado. E ele exige 4 GB de memória RAM, enquanto o Visual Components exige o mínimo de 8 de RAM. Então, para muita gente, isso também já não seria possível. Além dele já aceitar o Windows 7, enfim, não pede placa gráfica especialmente para isso. Diz que qualquer processador Intel ou AMD já é possível estar rodando. Então já dá para ver que o Visual Components é de fato um software mais pesado, né? Por último, apresentando alguns prós e contras, uma grande vantagem que tem é a compatibilidade com diversos programas, principalmente ali na versão Premium e Professional, que tem a questão de compatibilidade, né, com programas de CAD, com compatibilidade com SolidWorks, etc., que é um recurso assim bem positivo que para estar aplicando em grandes empresas, está integrando acaba integrando diversos softwares num ambiente só, né? E consegue estar integrando os próprios componentes, às vezes, o próprio material que aquela empresa já trabalha. Uma grande vantagem também que apresenta é uma simulação de vários ambientes e tipos de indústrias, como foi visto ali. Tem ambiente de simulação de indústria farmacêutica com pallet, ele dá para inserir empilhadeira, paleteira, atividade humana, análise gráfica. Então, aqui no próprio site, ele já traz, né, tudo que dá para fazer dentro da indústria automotiva, indústria de eletrônicos, parte de paletização, automação industrial no geral, indústria de maquinários já mais pesadas. Enfim, tem bastante coisa aqui que ele já traz. É a própria indústria 4.0, e aí aqui vai variando de acordo com qual versão a pessoa tem, né? Aqui do automotivo, como exemplo que tem hoje a gente tem, como exemplo a gente tem hoje na BMW, né? E aí ele integra de forma muito completa. Outra grande vantagem que a Visual Components, não o software em si, mas a empresa como um todo, oferece é todo o suporte e material para treinamento. Como eu mostrei ali anteriormente, tem toda aquela parte do Academy, que tem cursos, tem material em PDF, tem muitos vídeos. A única restrição é que todos esses materiais são em inglês, eu não acabei não achando nada em português, nem vídeos assim de pessoas manuseando software, dando exemplos, nada. Mas é uma grande vantagem que tem bastante material, bastante conteúdo, e é uma empresa que está bem consolidada assim, no mercado desde 99 e tem bastante indústria que acaba utilizando, né? Empresas de renome que acabam utilizando. E coloquei também como vantagem a questão da comunicação APC, que foi o mesmo recurso que a gente utilizou com o CodeSys e o Factor.io. Então, achei interessante que dá para se comunicar com outros softwares e fazer a programação em outro lugar e utilizar o Visual Components apenas como visualização. Como desvantagem, que eu acredito que foi algo que pesou bastante, foi os requisitos de sistema. Por mais que meu computador ele atenda a esses requisitos, eu acabei não baixando, não conseguindo baixar pela segunda desvantagem, que é a demora na liberação da licença. Foi bastante tempo de espera, e 2 semanas, contato com a empresa e nenhum retorno. Então é algo que, para a gente estar aplicando na matéria, e depois quando sair a licença apenas ser válida por 30 dias, é algo bem restrito, né, para a gente estar trabalhando, e incerto. E o fato que é pago, né? Outra coisa que aí eu não trouxe aqui como uma desvantagem e vantagem
de análise minha, mas sim de um comentário que eu vi num site que era falando sobre o Visual Components, que trouxe que a vantagem principal dessa pessoa que deu essa avaliação para o software era a questão da compatibilidade com os modelos do SolidWorks, que era muito fácil, principalmente a parte 2D. E uma desvantagem que a pessoa tinha trazido é que a animação ela demora muito tempo. Então tu acaba gastando muito tempo para fazer as cenas, para fazer todo o cenário ali de animação, coisa que no Factory.io a gente consegue pegar aquelas cenas prontas, né? Mais simples. Por mais que no Visual Components também tenha as cenas prontas, elas de certa forma são mais complexas. O design delas já é um pouco mais sofisticado, assim, digamos. Agora é mais uma parte bônus, assim, digamos, que eu trouxe devido a eu não ter conseguido instalar o software e conseguir realmente demonstrar eu utilizando. Eu quis trazer aqui a parte da nossa ementa da disciplina, que são as habilidades que a gente adquire nessa disciplina, que seria elaborar projetos aplicando uma metodologia adequada, simular e validar projetos, projetar esses circuitos e a parte de trabalho em equipe e tudo mais, né? Conseguir implementar os sistemas de automatização. E eu acredito que com os softwares que a gente teve até aqui isso foi possível. E queria só fazer um breve comentário, que é algo que eu estou tendo uma experiência pessoal, na verdade, no trabalho, que é utilizando o RPA, que é o Robotic Process Automation. É algo que não está necessariamente no escopo aqui da disciplina, mas é algo bem interessante para a gente estar abordando como ferramenta de automação também, que hoje muitas empresas estão começando a aderir através da automação de processos internos dentro do próprio computador, então não necessariamente de uma linha de produção. Então, quando a gente fala de automação aqui, utilizando todos esses recursos, também abrir o leque de possibilidades que não se trata somente de um processo que acontece num chão de fábrica, porque bastante coisa a gente consegue estar fazendo automação industrial. Seria isso. Obrigada.